Eleições. O que o resultado das urnas indicam para a economia? O governo está acertando? O povo votou de forma certa? Eu sou o professor Silva Neto, do canal Mais Um Falando, e vamos juntos entender o que o resultado dessas eleições indica daqui para frente, principalmente na economia. O pessoal da mídia está começando a acordar. Eles começaram a perceber que aquela historinha que eles vivem, aquela bandeirinha que eles vendem, não é o que a população quer. Não é a realidade do dia a dia das pessoas. Olha só o que a reportagem começa dizendo. A dona Thaís Herédia, que é uma ótima repórter por sinal, tem o seu viés, não vamos deixar de colocar isso em pauta, mas é uma boa repórter que ela já começou a perceber. Olha só o que ela está dizendo. O que a vitória da direita e do centrão sinaliza sobre a condução da economia do país? Primeiro, ela já percebeu que a esquerda está indo para o buraco. De cara, pelo título, ela já está dizendo para todo mundo não, aquela bolha dela, que eles vivem lá no meio da redação, aquele pessoal ali que está chamuscado ali dentro, ela começa a dizer o quê? Que a vitória da direita e do centrão. Então ela já disse que a esquerda perdeu. Perfil dos vitoriosos diz muito sobre a expectativa dos eleitores sobre o Brasil, como o Brasil deve ser administrado. Não só na pauta dos costumes, mas também na economia. Mais uma vez eles começam a acordar. Está aqui, ó. Perfil dos vitoriosos diz muito sobre a expectativa dos eleitores sobre como o Brasil deve ser administrado. Se a esquerda perdeu, como ela disse, o governo está administrando mal o país. Então, eu fiz um vídeo lá se o Brasil merecia grau de investimento. Tem lá os motivos. Depois a Moody's elevou a nota de crédito do Brasil para quase grau de investimento. Aí eu fiz um outro vídeo. Será que eu errei? Mas não. Até a própria esquerda já está percebendo que está errado. E continuando, ela diz, não é só a pauta dos costumes. O que ela quis separar aqui que eu achei interessante? Ela quis dizer o seguinte, olha, independente do brasileiro ser um povo religioso, ser um povo conservador, não é só questão de costume que atrapalhou a esquerda, não, mas a economia. É isso que faz ganhar a eleição. Um país bem administrado, distribuindo riqueza, a pessoa não está preocupada se quem está comandando o país tem um viés A, tem viés B ou tem viés C. Ela está mais preocupada primeiro com ela, com o bolso dela, com a qualidade de vida dela e da família. Continuando a reportagem, ela diz uma coisa muito engraçada. O resultado das eleições municipais no domingo deu vitória inconteste ao campo político da direita e dos candidatos identificados com o chamado centrão, uma mistura de ideologias com tendências com maior para o centro-direita. Mais uma vez ela percebeu que a esquerda está indo para o buraco, algo que eu já comentei várias vezes. Essa ideia de nós contra eles, de revolução do proletariado, isso aí está em 1917, na Revolução Russa. Nós estamos há mais de 100 anos depois. E esse pessoal ainda acha bonito. Fidel Castro, a Revolução de Cuba. Pelo amor de Deus, isso já passou, isso virou passado. Isso deu errado no mundo inteiro. Só no Brasil que nego acha isso bonito, que nego botou um presidente que se diz comunista. Deu errado no mundo inteiro. Ele achou o quê? Que ia dar certo no Brasil? A economia está afundando, o cara está destruindo a economia do país. As pessoas estão sentindo. Inclusive, eu estou fazendo um outro vídeo sobre os saques da poupança. Está batendo recorde. A população está tirando dinheiro da poupança para pagar suas contas. E vem o IBGE lá dizer que está tudo bem, que o desemprego está diminuindo, que a economia está melhorando, o PIB está subindo. Inclusive eu já fiz vídeo sobre essas coisas explicando bem que isso tudo é uma falácia, é enganação, é só manchete. Só que agora, quando veio a urna, está dando errado. Mais à frente ela ainda diz: a direita brasileira e seu entorno tem programas mais liberais na economia. Ora, ela achou o quê? Que o comunismo e o socialismo na economia ia dar certo? Mas é óbvio que não, deu errado no mundo inteiro. Qual é o espanto dela? Isso, sabe o que é? Está saindo da bolha. Percebeu que a bolha dela é tão pequenininha, que fica ali um jornalista alimentando o outro, dizendo: olha, sua matéria é linda, olha como você está certo, olha que maravilha. E eles saem da realidade. E aí quando vem as urnas, que o povo vota contra, a primeira coisa que a esquerda diz é o quê? O povo não sabe votar, o povo é burro.
Não, o povo não é burro não, o povo é inteligente pra caramba, porque todo mundo sabe cuidar do seu bolso, todo mundo quer mais liberdade. Não tem um ser humano na Terra que não procure liberdade, que não esteja atrás de liberdade, enquanto está lá o governo junto com o STF cortando a liberdade de todo mundo. Quer chegar na urna e ganhar como? Não tem como. Então aqui ela continua, é a favor das privatizações. Claro, ninguém mais aguenta cabide de emprego. Ninguém mais aguenta ter que pagar imposto para ficar cobrindo o saldo devedor e rombo das estatais. Ninguém mais aguenta isso, todo mundo já acordou. Esse papinho de que estatal é bom, a gente precisa manter o mercado, é estratégico para o país. Amigo, vou dizer uma coisa, você quer coisa mais estratégica do que a indústria de defesa? Sim, indústria de defesa, aquela que faz armas, tanque, avião, navio, a maior potência do mundo, tudo isso é privado. Ora, cadê o interesse da soberania nacional? Não tem esse negócio de interesse de soberania nacional, não. Tem que produzir bem e dar lucro. Estatal no Brasil só dá prejuízo e é cabide de emprego para político. Vamos acordar. E aí ela continua. Pelo menos em tese, ela já diz que é em tese, de maior responsabilidade fiscal. Ela acha o quê? Que o brasileiro não tem responsabilidade fiscal? Não quer a responsabilidade fiscal do governo? Claro que quer. Porque sabe que sem responsabilidade fiscal gera inflação. O governo ou precisa contrair dívida ou precisa imprimir dinheiro. Então isso gera o quê? Gera inflação. Gera inflação, corrói o poder de compra da moeda. Por isso que você trabalha, tem que pagar cada vez mais imposto e sobra menos. Então não é em tese não, pelo menos em tese, não, é uma realidade. O povo brasileiro já acordou. Como sempre, vem depois um mais. Mas também é inegável que o populismo habita nos discursos. Pelo amor de Deus, você já viu político sem discurso populista? Todos eles têm, direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo, de frente, de trás. O cara quer ganhar voto para se eleger. Ele fala qualquer coisa que o povo quer escutar. Isso é populismo. Ninguém fala a realidade. Todo mundo está ali mentindo. Acredita quem quiser. A questão não é o que a pessoa fala, é o que a pessoa faz, é o que a pessoa é. Então você tem lá um governo que passa o tempo inteiro defendendo o comunismo, aplicou o comunismo, aplicou a economia baseada nesses princípios, faliu o país e quando volta está fazendo a mesma coisa achando que vai dar certo, mas é óbvio que não vai dar certo, vai dar errado. Então tá lá, Paulo Guedes, tem que falar, né? Presença do ministro mais liberal já passou pela Fazenda. Paulo Guedes, as medidas populistas foram aceleradas no governo do Bolsonaro. Tomara que essas medidas populistas voltem, porque a economia estava melhor, estavam baixando os impostos, a economia melhorando, a questão da pobreza melhorando, todos os índices melhoram, as estatais dando lucro. E falar em pobreza, sempre falam que o governo de esquerda acaba com a pobreza, que melhora a pobreza. Vou dar uma informação que eu vi hoje. A população de rua aumentou 3 vezes de um ano para cá. Então quem é que realmente está destruindo o país? Será que era o populismo do Paulo Guedes? Ou são as medidas comunistas do Haddad? Que aqui continua a enganação. O IBGE é forte, tentando marretar número para ver se te engana. Então tá lá, ó. Um sinal de que o resultado econômico puro e simples não é suficiente está nas pesquisas mais recentes sobre a avaliação do governo Lula. O que ela quer dizer aqui? A economia do Lula está indo muito bem. Como é que a população não está vendo isso? Como é que a população vota na direita se a esquerda está uma maravilha? Mesmo com o crescimento mais forte e menor desemprego em uma década, aumentou a percepção de que as coisas não vão bem. Ora, não adianta você colocar lá no IBGE que o desemprego está menor, menor desemprego, a inflação está pequena, o PIB está subindo, a economia está indo bem. Se o cidadão no dia a dia não vê isso, se no bolso do cidadão tem menos dinheiro, se quando ele chega no supermercado está tudo mais caro, se a conta de luz está mais cara, se o combustível subiu, como que você vai dizer para a população que está indo bem? Chega no final do mês, ela está contando dinheiro. Claro que não está indo bem. Você aí, pequeno comerciante, diz aí para mim, como é que está o seu negócio? Está indo bem? Melhorou? Cresceu 2,9 igual ao PIB? A economia está maravilhosa? Todo mundo entra na sua loja ou contrata o seu serviço e paga bem, paga tranquilo, te dá até um bônus porque tem dinheiro sobrando, que a economia está maravilhosa? Ou é exatamente ao contrário? Ou você também está nessa turma da percepção de que as coisas não vão bem? Não é percepção não, é realidade. As coisas não estão indo bem.
Eu já fiz vídeos sobre isso, sobre a tendência da economia. Não adianta marretar número, porque a realidade bate a porta. Isso aqui, sabe o que é dessa jornalista? Que eu chamo dissonância cognitiva. Fez a M, votou errado e agora está justificando. O governo é muito bem, eu votei muito bem, eu votei certo, eu sou elite, eu digo o que é certo e o que é errado, o povão que está errado, eles estão com uma percepção errada da economia, está tudo indo muito bem. Pode estar indo muito bem por meio de comunicação dela, que recebe milhões e milhões do governo. Agora você, que tem o seu comércio normal, sua empresa normal, que depende ali do dia a dia, do privado, do cliente, está vendo que não está bem. Então esse pessoal vive numa outra realidade, vive numa bolha, até a hora que o governo para de mandar dinheiro. Aí eles começam a malhar o governo, como foi os 4 anos do Bolsonaro. Bolsonaro não dava dinheiro para o pessoal da imprensa, o que aconteceu? 4 anos batendo no cara. Agora não, você não vê ninguém falar mal do governo Lula. Quando fala, diz o seguinte, bota a culpa no povo. O povo é que tem a percepção errada. Na matéria ela continua. O resultado das eleições municipais chega como uma confirmação de que as demandas sociais mudaram. Não, as demandas sociais não mudaram não, elas continuam a mesma. Todo mundo quer mais liberdade, melhor economia, dinheiro no bolso, emprego saudável, montar o seu negócio. Todo mundo sempre quis isso. A diferença é que agora as pessoas falam uma com as outras. É a revolução da informação. É a internet. É o que eles estão tentando fazer. Que é o quê? Bloquear as redes sociais. Controlar tudo. Porque eles antes detinham o controle da informação. Agora eles não têm mais. Isso para eles é um golpe muito forte. E eu fiz até um outro vídeo. Eles não estão mais conseguindo bloquear informações, vão bloquear o seu dinheiro com Drex. Você vai se tornar escravo do governo. Começa a prestar atenção nisso. Então aqui, ó, ao insistir que o Estado resolve tudo, que é o poder público que define o que é prioridade para o cidadão, que os cofres públicos não têm limite, o governo petista pode acelerar sua perda de espaço político. Olha aí a dissonância cognitiva aparecendo, a realidade batendo a porta. Começaram a entender que o Estado não resolve nada de ninguém, amigo. O Estado, pelo contrário, ele quando se mete em alguma coisa, ele piora. Ele quer só imposto. Então ele vai falar para você o seguinte, não, você me paga um imposto aí que eu resolvo o seu problema. Ele arrecada 100, paga lá 90 para o funcionalismo público e com 10 ele tenta resolver o seu problema. Vai resolver? Não. E quando eu falo isso, pode prestar atenção. O orçamento está com praticamente 90% ou mais, da última vez que eu vi estava próximo disso, com despesas obrigatórias. Grande parte dela é salário, é benefício, é viagem, é penduricalho disso, é penduricalho daquilo, é apartamento funcional, é carro funcional, é jatinho. É isso aí. Vai para o funcionalismo público. Isso aí gera solução do seu problema? Não. Eu vou deixar aqui bem claro. Eu conheço muito funcionário público que trabalha muito, ok? Quando eu falo funcionalismo público, você não vê funcionário público andando de jatinho, você vê elite. Esse pessoal aí é que surrupiou o país. Eles tomaram o país para eles. Então vocês veem esses caras andando de jatinho, como se jatinho fosse pegar uma bicicleta e ir para a esquina. Ele fala para você economizar, para você não emitir CO2, o carbono, porque você vai prejudicar o planeta, mas ele pega um jato para ir daqui a ali. Você vai passar o ano inteiro gastando e não vai gastar CO2 o que esse cara fez numa viagem de jatinho. Isso é hipocrisia. E a internet está fazendo essas pessoas acordarem. Como eu aqui, ó. Canal Mais Um Falando. Eu sou mais um falando. Igual a mim tem um monte de gente já falando sobre isso. Isso vai acordando cada um. Vai melhorando a conscientização política e econômica de cada um. E esse pessoal não quer isso. Eles querem continuar no poder. Aqui vem ela concluindo o óbvio. O recado da votação também serve para o Congresso Nacional. O que ela já está dizendo? Olha, 2026 nós vamos tomar outra lavada, porque nessas eleições agora o PT encolheu, a esquerda encolheu, então eles já estão preocupados com 2026. Isso é bateu água na bunda, é o desespero. Então ela já está dando o recado para todo mundo, inclusive o STF lá que cortou o X, achando não, sem a rede social X eles não vão ganhar, e a lavada foi a mesma. Porque não adianta você bloquear o X, muito pelo contrário, eles ensinaram as pessoas a usar VPN. Então eles estão fazendo com que a população, na dificuldade, crie formas de driblar esses bloqueios, essas censuras.
E com isso, a informação vai circulando cada vez mais. Esse é o maior desespero deles. Ok? Então tá aqui, ó. Aí começa a apelar. A radicalização e as violências políticas se somam nesse quadro, impondo uma reação responsável e coordenada daqueles que estão hoje no poder. Tudo balela, tudo papinho. No fundo, é o que está aqui, ó, no início, o que a vitória da direita e do centrão sinaliza sobre a condição da economia do país. Sinaliza que a população não está feliz, a economia está indo do buraco e ele já percebeu, o bolso do cidadão está cada vez pior. Então, se você gosta desse tipo de informação, dá um curte. Se você acha que um amigo seu precisa ver sobre isso, compartilha com ele. Se você quer fazer um comentário, tem alguma dúvida, coloca aí embaixo que eu vou ter um imenso prazer de te responder. Fica com Deus e nos vemos no próximo vídeo.